qual que é o período em que mais desabrocha os transtornos psiquiátricos? 17 a 23 anos. Quanto mais cedo você tratar a pessoa que vive com você, que manifesta sintomas de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, o que for, maior é a chance da remissão dos sintomas. Por quê? Porque o cérebro é plástico. Quanto mais doente você fica, melhor ele fica em ficar doente. Transtornos psiquiátricos, de uma maneira geral, todos eles envolvem uma interação entre gene e ambiente. A genética, ela não é determinista, tá? Os geneticistas sabem disso, embora muitas vezes tentam inclinar para a área deles, mas a genética, ela não é determinista de muita coisa. Vou te dar um exemplo. Intolerância à lactose. Tem gente que nasce sem o gene que produz a enzima que degrada o açúcar do leite. Você vai ter um problema? Se você não tomar leite, vai ser um defeito genético irrelevante. Entendi. Assim é para todo transtorno psiquiátrico. Só que depressão tem pelo menos 44, até hoje que se mapeou, 44 genes que interagem de forma significativa na depressão. Então é um monte de coisa que se soma. Por exemplo, tem pessoas que nascem com polimorfismo, uma alteração genética, no gene que produz a enzima chamada de monoamina oxidase A. Por muito tempo, Lutz, chamavam esse polimorfismo genético de o polimorfismo do guerreiro. Por quê? Porque se achavam que pessoas que tinham esse polimorfismo genético ficavam mais agressivas. E de fato, algumas ficam bem agressivas, inclusive desenvolve transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia. Psicopata, o nome técnico para o psicopata, é transtorno de personalidade antissocial. E muitos deles têm esse polimorfismo. Aí se achava que quem nasce assim desenvolve isso. Na realidade, tem bons estudos mostrando que a pessoa desenvolve um comportamento antissocial e de agressividade se tiver o polimorfismo genético e se sofrer abuso na infância. Tem que ter as duas coisas juntas. Entendi. Então o polimorfismo genético vai ser um problema se o ambiente meio que ativar ele. E assim é com tudo. Só na infância? Principalmente na infância. Principalmente na infância. Então, as doenças psiquiátricas é uma interação entre gene e ambiente. Isso para todas. Para qualquer uma. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente a experiências que você tem na vida. Pensa assim, ó, o seu cérebro, ele responde ao que você dá para ele. Por quê? Porque existe a neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela é muito alta em alguns períodos, principalmente até os 25 anos em média, tá? Vão achar aí que semana que vem faz 25 anos, vou aproveitar uma semaninha para dar um corre na minha neuroplasticidade porque vai fechar nos 25 anos. Isso não existe. Mas o que a gente sabe hoje é que depois dos 25 anos, principalmente na idade adulta, é mais difícil você induzir neuroplasticidade numa pessoa. E olha que louco, cara. Quando você olha pro cérebro, tudo faz sentido. Porque qual que é o período em que mais desabrocha os transtornos psiquiátricos, tirando os do neurodesenvolvimento? 17 a 23 anos. É o período que mais tem o pico de diagnóstico e de manifestação do sintoma. É nesse... Por favor, me escutem agora o que eu tenho que dizer aqui, que é um apelo que eu faço. Pais, mães, tios, avós. Quanto mais cedo você tratar a pessoa que vive com você, que manifesta sintomas de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, o que for, maior é a chance da remissão dos sintomas. Por quê? Porque o cérebro é plástico. Quanto mais doente você fica, melhor ele fica em ficar doente. Caramba. Quanto mais doente você, quanto mais tempo ansioso você é, mais o seu cérebro se alterou devido à ansiedade e melhor ele ficou em ser ansioso. Por isso, quando você pega um paciente muito tempo deprimido, muito tempo ansioso, a chance de remissão dos sintomas é pequenininha, bem menor, sem medicamento, etc. Por quê? Porque o cérebro já meio que encascou aquilo, sabe? Aquilo já fixou na pessoa. E depois dos 25 anos, em média, a neuroplasticidade cai muito. Tanto é que você pegar um moleque de 10 anos, botar morar nos Estados Unidos, na Alemanha, sei lá. Cara, 1 ano ele tá falando a língua de lá. Sem cursinho, sem curso. Pois é, né? Agora bota um marmanjo de 35. Cara, 10 anos com curso e olha lá ainda, vai falar com sotaque. Por quê? Depois dos 25 anos, em média, as mulheres um pouquinho mais cedo, o cérebro ele meio que concreta.
Ele fecha, digamos assim. Ele termina de amadurecer o córtex pré-frontal, que é a última região do cérebro a amadurecer, e é mais difícil você induzir mudança na circuitaria. Mas tem uma coisa que pode ser feita que parece que aumenta a neuroplasticidade. Foco. Se você pega um macaquinho adulto, pega um macaquinho jovem, você ensina ele, né, dando recompensa, a discriminar 2 sons, tipo tac, de tac. São 2 sons diferentes. Uhum. Você dá uma recompensa se ele acertar, se ele apertar o botãozinho do som que você quer que ele acerte. Então ele tem que discriminar esse som. O macaquinho jovem, ele não precisa necessariamente focar para induzir neuroplasticidade na área auditiva. O macaquinho mais novo induz uma mudança no cérebro meio que passivamente. Meio que sem foco. O velho, ele tem que prestar muita atenção para discriminar os 2 sons. E quando ele consegue discriminar os 2 sons, que envolveu uma atenção muito grande, induz uma resposta neuroplástica no cérebro dele. Então, depois dos 25 anos, você consegue induzir neuroplasticidade, em média 25 anos, né? Pessoas mais antes e pessoas depois. Você consegue induzir neuroplasticidade, mas tem que ter foco. É tipo você aprender uma língua, cara. Se você vai aprender uma língua com 27, 30 anos, você tem que focar muito naquela língua para aprender. Você não vai aprender de forma passiva igual uma criança. Entendi. Você tem que focar, tipo, essa palavra significa isso significa isso significa... Aí vai acontecer uma mudança estrutural do seu cérebro. Aqui. E detalhe, essa mudança estrutural do seu cérebro, ela acontece devido à liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina e acontece principalmente no sono. Então dificilmente você vai ter neuroplasticidade na idade adulta se você não dormir bem. Então quando você pega um paciente com um transtorno psiquiátrico, não tem, cara. Ele precisa regular o sono dele, ou a gente precisa tentar regular o sono dele, se necessário junto com o psiquiatra.